70,6% dos votos em 2010 aqui no Maranhão. É uma coisa extraordinária. Já no primeiro turno, foi a melhor percentual de Dilma no primeiro turno no país, e no segundo turno, o Maranhão só perdeu para o Amazonas. O Amazonas teve 80% dos votos, e o Maranhão 78% ou 79% de votos para Dilma. Então, uma coisa assim extraordinária. É esse movimento também que gera o quê? A intervenção nacional, por conta, né, da estratégia nacional do PT. A gente já conversou aqui, através dos outros colegas que apresentaram, como em vários casos estaduais, a direção nacional do PT sacrifica a sua seção estadual em nome da governabilidade, em nome da sua política de alianças. Foi agora que aconteceu no Recife, com a intervenção lá com Lucena, já tinha acontecido no Rio de Janeiro, em favor das alianças com o PMDB no Rio, aconteceu no Maranhão. Fala que em 2010, a convenção do PT tinha decidido a favor da aliança com o PCdoB, apoiando Flávio Dino, mas baixa o centralismo democrático, afinal de contas, estruturas partidárias, isso é bem conhecido, são estruturas oligarquizadas e de cima para baixo você determina a intervenção e a aliança com o PMDB. Então você indica o vice-governador do estado, o Washington Oliveira, o Washington Luiz, o W.O., ou Macaxeira, como é mais popularmente conhecido. Malacheira. Ou Malacheira, ou Macaxeira, para governador. De forma que, nessa eleição, por isso eu peguei esse quadro aqui seguinte, é interessante exatamente porque dá para ver como ela sintetiza, de certa maneira, o padrão que vem dando, digamos assim, um ornamento, digamos, mais geral das razões da competitividade eleitoral no Maranhão. As grandes cidades têm votado, enquanto tendência, majoritariamente na oposição. Se você pega as 12 maiores cidades do estado, que tem mais de 50 mil eleitores, a votação conjunta de Flávio Dino e Jackson Lago gerou 192 mil votos a mais. As cidades intermediárias, que são 36, que representam quase um quarto do eleitorado, já ficou mais dividido. Ou seja, a candidatura de Rosiana ganha, né, com 52% dos votos, contra 46% da oposição. Mas aqui embaixo, na miríade de 169 pequenas cidades, com pequenos eleitorados e tudo mais, o grau de votação do governo era faixa de 57%. Em eleições anteriores, por exemplo, você teve regiões do estado, micro-regiões do estado, em que as candidaturas ligadas à oligarquia chegavam a ter normalmente 70%, 75% dos votos. Em alguns municípios você chega a patamares de 90%, e houve um caso clássico na eleição de 2002 ou 98, que é o município de São Roberto, no Médio Mearim, em que Rosiana teve 98% dos votos. Ou seja, 2 infelizes de cada 100 que esqueceram de votar na candidatura certa. Ver essa dimensão é importante por quê? Porque quando você olha o Maranhão e essa relação com a Dilma e tudo mais, os dados são muito fortes. Em 2010, o Bolsa Família atendia 53% da população, eram 871 mil famílias, hoje já são 945 mil famílias, transferindo um pouco mais de 1 bilhão por ano, e algumas regiões do estado, como lá em cima a região do litoral, chega a 68% de atendimento da população. As menores regiões são exatamente essa franja, aqui constituída pela região Tocantins e o sul do estado, em que você tem menores percentuais. Quando você compara isso com a votação de Dilma, ou seja, 53% da população atendida, 70% dos votos no estado, dá uma dimensão, exatamente essa tabela aí, de qual alcance político-eleitoral do Bolsa Família aqui no Maranhão. Essa tabela aí correlaciona pelas 21 micro-regiões do estado, aqui embaixo o grau de atendimento e lá em cima a votação em Dilma. O maior índice de votação foi em Coelho Neto, que chegou a 84% do eleitorado em primeiro turno votando em Dilma Rousseff em 2010. Quem está fora da linha de tendência são somente o quê? São Luís, as 2 micro-regiões lá do sul, Balsas e Porto Franco, e a cidade de Imperatriz.
a média geral do Estado é de uma grande adesão a essas políticas. E é com base nessa ideia, nessa avaliação positiva, e mais do que isso, dessa tentativa de emular o lulismo, na concepção de que lançar um candidato petista, com a grife PT, seria importante, mais do que isso, seria competitivo na capital do Estado, é que, baseado em análises eleitorais, pesquisas e tudo mais, se lançou a candidatura do atual vice-governador Washington Oliveira na capital. Uma coligação extraordinária. PT, PMDB. Olha o tempo de TV do Washington. 12 minutos e 35 segundos. E elemento fundamental para entender essa repartição do campo político no Maranhão, entre oposição conservadora, setores de esquerda e a oligarquia Sarney. Há imensa desigualdade do ponto de vista de recursos. As campanhas estão se tornando cada vez mais milionárias. O atual prefeito, João Castelo, gastou 4 milhões e 600 mil, quase 700 mil. Macaxeira, para ter 11% dos votos, teve 4 milhões 336 mil e 500. O custo do voto por ele foi de R$ 76 para cada voto. O prefeito eleito, que gastou 2 milhões e 100, teve um custo de voto de R$ 7,00 e alguns trocados. Uma campanha milionária, com uma coligação milionária, com dezenas de vereadores, mas mesmo assim um desempenho absolutamente pífio na capital, diante dessa imensa desigualdade de recursos que está aí colocado. A evolução dos gastos declarados nas campanhas eleitorais nesses últimos, que é que você pode ver as prestações de contas gerais, evoluiu de 3,49, quase 3 milhões e meio, em 2004, para quase 12 milhões de reais, nos quais 93% desses recursos são de 3 candidatos. Edivaldo Holanda, 12 milhões, João Castelo com 4,700 e o Washington Oliveira com 4,300. Quando você correlaciona a força desse poder econômico com as eleições, você vai ver, por exemplo, que em 2004, o candidato que mais gastou, no caso Tadeu Palácio, 2 milhões de reais foi o eleito. Em 2008, quase 4 milhões gastos com João Castelo, foi o eleito. E agora isso não aconteceu. Foi a primeira vez, depois que você tem a possibilidade de ver essas prestações de contas, em que isso não acontece. Mas mesmo assim, a campanha de Holandia não foi uma campanha pequena, muito pelo contrário, né? Foi uma campanha de 2 milhões de reais, com muita gente na rua, com milhares de pessoas segurando bandeira, essas coisas todas. De forma que, quando você observa o panorama municipal, ou seja, essa tentativa de constituição de uma candidatura lulista, que observe, teve 11% dos votos na capital, mas quando você olha a zona rural da cidade, que é muito pequena, do ponto de vista da quantidade de votos, o índice de votação de Washington na zona rural da cidade foi 19%. É que exatamente a região da cidade que é mais atendida pela Bolsa Família, pelas políticas sociais do governo e tudo mais. Por quê? Porque, no limite, o que permaneceu foi a velha polarização, ou seja, a polarização entre esse campo mais à esquerda, não pela figura propriamente dita do Edivaldo Holanda Júnior, porque, como eu já fiz questão de ressaltar, toda a sua origem é, né, de uma tradição conservadora, politicamente conservadora, que vem do pai, mas principalmente pela associação com seu grande padrinho, que foi a figura de Flávio Dino, que, a partir da sua unção como candidato, se torna competitivo para derrotar o tradicional aliado, adversário, melhor dizendo, na capital, João Castelo. A antiga polarização, que é uma polarização que vai ser constituída, né, desde os anos 80 e que ganha força, digamos assim, uma definição maior, com a eleição de Jackson Lager em 1988, ela se refaz na cidade, já agora a partir da polarização entre o antigo adversário, João Castelo, mas já agora um novo campo político, na medida em que, depois da morte de Jackson Lager, o PDT não deixa herdeiros. Há muita máfia, mas não há herdeiros. A antiga polarização se refaz
Dentro dessa lógica do poder e do peso simbólico da capital, seja, afinal de contas, o que São Luís pode pesar, isso aí depois a gente pode até falar no debate, quando você pensa o cenário das eleições estaduais de 2014. É isso, já falei mais, muito obrigado.